Olá, tudo bem? Sou a professora Karine Rafaele dos Santos, vou trabalhar o componente curricular Educação Física com o 9º ano do ensino fundamental. A unidade temática da nossa aula de hoje, Jogos Cooperativos, Origem, Características e Classificações. Vamos lá? Objetivos: apropriar-se do conceito de jogos cooperativos, de aspectos históricos, sociais e culturais, conhecer as características dos jogos cooperativos e identificar as classificações e a sua importância nas nossas aulas de educação física. Origem dos jogos cooperativos não é uma manifestação cultural recente, nem tampouco uma invenção moderna. A essência dos jogos cooperativos começou há milhares de anos, quando membros das comunidades tribais se uniam para celebrar a vida. Existe, então, desde os primórdios da existência do ser humano. Um dos precursores dos jogos cooperativos é Ted Lentzen, mas no Brasil, Fábio Tusi Brotto e demais estudiosos. Então, alunos, o que são jogos cooperativos? São jogos divertidos que visam e promovem interação e a participação de todos. E para que servem nas nossas aulas de educação física? Segundo Brotto, são conjuntos de experiências lúdicas, no qual possibilita todos vocês, alunos envolvidos, após a prática do jogo, poder avaliar, compartilhar e refletir, além também de criar valores. Valores esses que são de cooperação, ajuda mútua e intercomunicação de ideias no grupo, na sua equipe. E nas aulas de educação física, a inclusão se faz necessária e promove a participação de todos. E é através dos jogos cooperativos que temos essa prática. Quais são as características? Segundo Brown, liberta da competição, eliminação, agressão física, facilita também o processo criativo de vocês alunos, incentiva a inclusão de todos, igualdade de direitos e deveres, responsabilidade, empatia com o seu próximo, com o seu colega, cooperação e desenvolvimento humano. Tipos de jogos cooperativos. Segundo Orlick, ele classifica em 8. São 8 classificações. Jogos semi-cooperativos, jogos cooperativos de inversão, jogos cooperativos de resultado coletivo, jogos cooperativos sem perdedores, jogos cooperativos de quebra-gelo e integração, jogos cooperativos de toque e confiança, jogos cooperativos de criatividade e reflexão e jogos cooperativos de fechamento. Agora vamos aprender e conversar sobre cada uma classificação. Jogos semi-cooperativos é onde um joga contra o outro, mas o resultado não é mais o importante, e sim o envolvimento de todos no jogo. Ele favorece a cooperação e a oportunidade de todos poderem jogar. Eu trouxe um exemplo de jogo. Todos tocam, todos passam. Nesse jogo a gente pode trazer o futebol, né? Então, só é válido o gol se todos os integrantes da equipe terem tocado na bola, ou seja, a bola ter passado por todos os integrantes da mesma. Jogos cooperativos de inversão são jogos também que envolvem equipes, em que brincam com o conceito tradicional de vencer e perder, porque fica difícil, após o término, reconhecer os vencedores e perdedores, devido ao troca-troca, devido à inversão. O exemplo do jogo que eu trouxe é o rodízio, inversão do goleador. É onde o goleador faz o gol, né? Mas ele passa a ser um integrante, um jogador da outra equipe. E a outra equipe passa um jogador para a equipe adversária. Então fica essa inversão de jogadores. Jogos cooperativos de resultado coletivo são jogos em que existe a divisão em duplas ou mais equipes,
em que uma joga contra a outra e depende do esforço e da participação coletiva de cada equipe. O objetivo é alcançado com todos jogando juntos. Exemplo, eu trouxe ali o vôlei em sol. Esse é uma atividade onde todos devem participar, senão não tem como a atividade acontecer. Jogos cooperativos sem perdedores. São aqueles jogos que podem ser considerados plenamente cooperativos, porque todos jogam juntos e todos vocês ganham juntos. O jogo só passa a ser vencido se todos os participantes vencerem. Eu trouxe um exemplo, o nó humano e o dominó todos nós. Jogos cooperativos de quebra-gelo e integração. Jogos rápidos com muita ação e gasto de energia. Unem o grupo, ajudando a todos vocês, todos os participantes, a memorizar o nome de cada um, na socialização e também na descontração. Exemplo que eu trouxe é o desenho às cegas. Esse jogo, ele pode ser feito em duplas ou pequenas equipes, onde um participante da dupla é vendado, né? E ele é que vai fazer o desenho. A atividade é fazer um desenho. Mas como ele está vendado, o colega é que irá auxiliar, irá falar para ele como fazer. Jogos cooperativos de toque e confiança. São jogos que ajudam os participantes a perceberem como lidam com a confiança no seu cotidiano. Um exemplo é o futipar. Esse tipo de jogo desenvolve muita confiança entre a dupla. Exemplo, vamos fazer um futebol de mãos dadas, né? Então, um de mão com o outro e vão realizar o jogo. Não pode soltar da mão. Então, envolve muito toque e a confiança com o seu colega. Jogos cooperativos de criatividade e reflexão. Jogos que podem ser usados em grupos que precisam amadurecer alguma ideia ou pensar em novas soluções para determinadas coisas, assuntos, situações. Ela estimula muito a expressão, a imaginação, a intuição e criatividade. Um exemplo que eu trouxe é o balão mágico e é o Dance Comigo. Esse Dance Comigo, os participantes podem fazer um círculo e cada vez um vai ao centro e faz um movimento de dança. Os demais repetem. E assim sucessivamente com os demais alunos, né? Jogos cooperativos de fechamento. São jogos mais profundos, exigem alguma capacidade do focalizador para lidar com as demandas que surgem no decorrer do jogo, né? Normalmente usado em encerramento de atividades, em grupos que você já conhece, que já trabalham juntos. Exemplo, eu trouxe a dança das cadeiras cooperativas. Prof, como que é essa atividade? Então, dança das cadeiras, né? Coloca as cadeiras, os integrantes em volta. Quando para a música, óbvio que alguém vai ficar sem cadeira, né? No início. Então, é tirado a cadeira, mas o participante fica. Então, no decorrer do jogo, da brincadeira, só saem as cadeiras, os participantes vão ficando e eles têm que dar um jeito de todo mundo sentar junto. Então, é um jogo mesmo de fechamento, um jogo de um ajudar o outro, é aquele jogo de acolher, né? Criar estratégias de como fazer com que todos consigam sentar em apenas uma cadeira no final. Então, a compreensão dessas diferentes classificações, ela vai facilitar muito nas aulas de educação física, porque você vai conseguir trabalhar com o ritmo dos seus alunos, com as características de vocês em sala. Se faz muito importante. E aí, alunos, vamos colocar em prática o que aprendemos? Então, eu trouxe para a nossa aula, né, teórico-prática. Qual vai ser o exercício? Então, vocês, alunos, a gente vai dividir em 8 grupos.
Cada grupo ficará com uma categoria dos jogos cooperativos. Assim, vocês poderão se aprofundar mais sobre, vivenciando cada categoria. E no decorrer das nossas aulas, os grupos poderão apresentar as atividades para os demais colegas. Então, para encerrar, busca-se então, através desses jogos cooperativos, afastar o individualismo e o competitivismo que permeia muito nas aulas de educação física e são relações existentes entre vocês, alunos. E eu trouxe uma reflexão que jogos são formas de expressão cultural de diversos povos. Um jogo expressa, como acontece com outros elementos da cultura, um conjunto de concepções, valores e normas que se distinguem no tempo e no lugar histórico em que surgem e são praticados. Aqui eu trouxe algumas referências bibliográficas e espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Tchau, tchau!